paz do Senhor, pessoal. Eu sou o evangelista Jaderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, na nossa série Discípulos de Jesus, chegamos em mais um discípulo especial de acordo com as Escrituras. Hoje nós vamos falar a respeito de Tomé, o discípulo crente, aquele que é duvidoso. Eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você, porque a vida de Tomé tem lições especiais para o nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus faz questão de dizer que ele era conhecido como Tomé, o Dídimo. Essa palavra dídimo dá a ideia que ele era irmão gêmeo de alguém. E todas as vezes que ele aparece nas Escrituras, ele aparece ao lado de um discípulo de Jesus, o Mateus, também chamado pelo Senhor. Alguns estudiosos acreditam que os dois eram irmãos. E hoje eu gostaria de compartilhar com você a respeito de lições práticas que nós entendemos à luz da vida de Tomé. O texto bíblico que fala sobre ele está na palavra de Deus. Em João, capítulo 11, versículo 16, vale a pena ler sobre Tomé. Todas as vezes que ele aparece nas Escrituras, ele aparece questionando, duvidando. Isso aqui também nos traz a ideia que ele precisava de bases para poder exercer a sua fé. Mas a Bíblia diz que quando ele tem um encontro com Cristo ressurreto, ele muda de atitude. A história cristã faz questão de dizer que ele dedica a sua vida, o seu ministério, os seus recursos, aquele que ele tem, a pregação do Evangelho, ao ponto de morrer pregando as boas novas de Cristo. Esse Tomé é um discípulo dedicado. E a primeira lição que eu gostaria de apresentar sobre a vida de Tomé, para você que está em casa, me assistindo e me ouvindo, também é especial e também pode mexer com a gente para a glória de Deus. É a lição de ter a coragem de Tomé. Tomé sofria de uma grande preocupação. Ele pensava demais em tudo, mas ele também tinha coragem de apresentar os seus questionamentos. João capítulo 11, versículo 16, está escrito que quando Jesus decide ir até Betânia ressuscitar Lázaro, é Tomé que toma a palavra e questiona Cristo e o grupo apostólico a respeito dessa viagem, porque aquela viagem também poderia gerar uma situação difícil, uma situação de perseguição até mesmo para os discípulos e para Jesus, e ele faz esse questionamento a Cristo. João capítulo 10, versículo 39 e 40, ele faz esse questionamento porque ele fica preocupado com Jesus. Ele tinha medo que Jesus fosse preso pelos judeus e pelos religiosos. Tudo que ele conseguia ver na sua frente eram situações difíceis que possivelmente iriam acontecer com ele e com a igreja de Deus, com os discípulos de Deus. E é interessante que a sua coragem aqui é apresentada nos seus questionamentos. A sua coragem é apresentada em forma de cuidado para com Cristo e também para com o colégio apostólico. Nós também precisamos ter a coragem de Tomé de expressar as nossas opiniões, de expressar também a nossa fé, o nosso cuidado para com aqueles que nós amamos. E Tomé nos dá essa lição especial. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com você sobre Tomé também é muito interessante. O cuidado em entender o propósito de Jesus. Essa é a segunda lição de Tomé. Nós precisamos aprender com Tomé em ter cuidado para entender o verdadeiro propósito de Jesus. João capítulo 14, versículo 5, a Bíblia faz questão de dizer que Tomé tinha medo de perder Jesus. Os judeus naquela época, especialmente os discípulos, entendiam que Cristo não deveria morrer. Você percebe que até o apóstolo Pedro diz que ele impediria Jesus de ir até o Calvário. Tomé também tinha essa preocupação. Os discípulos temiam a morte de Cristo e ele tinha medo dessa morte. E é importante a gente entender essa lição aqui a respeito da vida de Tomé. Nós precisamos compreender o verdadeiro propósito do ministério de Jesus. E qual é o verdadeiro propósito do ministério de Jesus para o discipulado, para a igreja de Deus? Era necessário que Cristo fosse até o Calvário.
E até esse momento, os discípulos e Tomé não tinham entendido a respeito desse propósito. E a segunda lição demonstra para a gente que a gente precisa compreender o propósito claro das Escrituras, entender o que diz a palavra de Deus para a gente não cometer equívocos. E essa preocupação é demonstrada na vida de Tomé nas páginas do Evangelho. Ele se preocupa tanto que quando a crucificação acontece, ele foge. Quando a crucificação de Cristo é real, ele está longe do Calvário. Tomé se parece com a gente. Às vezes só queremos estar com Cristo para atender às nossas necessidades e os nossos propósitos. E nessa segunda lição a gente aprende que nós precisamos compreender os propósitos de Cristo, não os nossos. Os propósitos de Deus e não os nossos. O projeto de Deus e não o meu planejamento. O planejamento de Deus é maior. O propósito de Cristo para a tua vida é melhor. Perceba que esse propósito foi tão real que foi apresentado para Tomé de forma clara e ele não entendeu. É por isso que a segunda lição diz que nós, como discípulos de Jesus, não podemos cometer esse equívoco de não entender o verdadeiro propósito. Que Deus em Cristo fale com você. A terceira lição sobre a vida de Tomé também é especial para nosso crescimento em Cristo Jesus. É a lição de não perder os momentos importantes. A Bíblia faz questão de dizer que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, se encontrou com os discípulos, mas Tomé não estava lá. Ele perdeu um momento importante. João capítulo 20, versículo 24. Ele não estava presente quando Cristo apareceu pela primeira vez ressurreto. Às vezes, com as preocupações da nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa falta de fé, sem entender o propósito, nós perdemos os momentos especiais. Momentos que nós podemos desfrutar na presença de Deus, momentos de adoração diante da casa do Senhor, momentos em família. Às vezes a gente perde esses momentos por situações dessa vida, por prioridades que colocamos na frente. E o Tomé perdeu a primeira oportunidade de ver Jesus ressurreto. A Bíblia não diz aonde Tomé estava, mas nós entendemos a partir das Escrituras que quando os discípulos contaram para Tomé, Cristo ressuscitou, ele duvidou. Ele não teve medo de expressar a sua dúvida. Ele teve coragem de dizer, olha, se Cristo realmente ressuscitou, eu só vou acreditar depois que eu tocar nas suas chagas, nas suas feridas. Isso demonstra possivelmente, talvez, um medo de sofrer, o medo do fracasso, o medo da dúvida, porque a morte de Jesus estava muito recente. Possivelmente ele ainda estava entristecido em seu coração e não acreditou na mensagem dos discípulos. Tem muita gente que, infelizmente, está se comportando assim. Cristo está vivo, mas não acreditam, duvidam, porque estão tristes pessoalmente. Seu coração está quebrantado, está afastado, está preso pelo medo. Mas hoje eu quero te dar essa boa nova. Jesus vem ter um encontro contigo, assim como teve com Tomé novamente. E a quarta e última lição que eu quero compartilhar com você que está em casa, também é uma lição muito especial sobre a vida de Tomé. É a lição de entender que Jesus nos chama de novo. Mateus capítulo 20, versículo 26. A Bíblia diz que depois de 8 dias, Tomé estava lá. E as portas estavam fechadas, onde os discípulos estavam reunidos. E Jesus chegou exatamente naquele lugar, para ter um encontro especial com os discípulos e com Tomé. Jesus aparece novamente. Ele observa os apóstolos, mas ele fixa o seu olhar no coração de Tomé. Ele fixa o seu olhar naquele que duvidou. Ele fixa o seu olhar naquele que desistiu do ministério, naquele que abandonou a fé na hora do Calvário. Ele fixa o seu olhar em Tomé e vai até Tomé para ficar de cara a cara com Tomé. Jesus continua fazendo isso com a gente. Ele fixa o seu olhar no meu coração, no teu coração, olhando diretamente para você, para que você entenda que Ele quer ter um encontro pessoal contigo e que você não duvide que Ele está vivo. Jesus, Ele é o bom pastor.
que vem em busca da ovelha que estava perdida. Jesus, ele é aquele que é conselheiro, o príncipe da paz. Ele está vivo, ressurreto diante de Tomé e vem agora ter um encontro especial com Tomé para impactar o coração daquele homem. O mesmo Jesus que operou no passado, ele opera hoje também. Ele está tendo encontro agora contigo, visitando você para poder visitar o teu coração, habitar na tua vida e na tua alma também. João capítulo 20, versículo 28, cara a cara com Jesus. Jesus então agora apresenta para Tomé as suas mãos, pede para Tomé tocar nas suas chagas e agora ele pergunta a Tomé: credes tu em mim? Agora Tomé então diz do fundo do seu coração: sim, eu creio, Senhor. Tomé dedica a sua vida, o seu ministério agora a servir a Cristo, porque ele não há mais dúvida no seu coração. Aquilo que estava acinzentado, nublado, foi apresentado à luz do Evangelho. Foi apresentado o sol da justiça, o Jesus ressurreto para ele, que deixou tudo claro e óbvio para que Tomé entendesse que Jesus realmente estava vivo. E Tomé dedica a sua vida à pregação do Evangelho. Tomé coloca o seu coração no ministério depois que ele vê Jesus ressurreto e acredita que Jesus está vivo. A história cristã faz questão de dizer que Tomé pregou o Evangelho até a Índia, levando a mensagem da ressurreição. Que a gente aprenda essas lições sobre esse homem que tem coragem de apresentar as suas dúvidas, seus questionamentos. Esse homem também parece com a gente, que tem coragem de apresentar os seus problemas diante de Cristo. Nós precisamos entender isso. Cristo, ele está à procura de você, Tomé de Deus. Você que está duvidando, você que está cambaleando na fé, ele tem um encontro especial com Tomé. Assim também ele tem um encontro contigo. Que Deus em Cristo fale com você. Semana que vem nós estamos aqui de novo, trazendo para você mais uma palavra para o teu coração sobre mais um discípulo de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, um beijão no teu coração e até lá, se Deus quiser.